Boa noite, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você pela TV Santa Cecília, segunda a sexta, 10 da noite, entrevistas, debates sobre a nossa Baixada Santista e os temas relevantes sobre o Brasil também. Lembrando sempre que é 1h30 da tarde, você acompanha conosco também o painel Debates, não é? Com personalidades da nossa região e do país que discutem, debatem junto com você os nossos problemas, as nossas dificuldades e, claro, discutem as soluções para todas as questões importantes aqui da Baixada Santista e debatem os temas nacionais também. Nessa edição Painel Regional recebe aqui o vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos. Boa noite, Banha, prazer revê-lo aqui no programa. Tudo bem? Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do Painel Regional. Boa noite especial ao nosso querido Manuel Rogério, nosso grande advogado, ele que tira as nossas dúvidas técnicas e jurídicas aqui do nosso embate. Muito bem, Manuel Rogério mais uma vez com a gente, participando, colaborando aqui, contribuindo com o nosso painel regional. Boa noite, tudo bem, Rogério? Boa noite, Boturão, boa noite ao vereador Banha, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui à noite para discutir os assuntos da cidade. Hoje parece que temos uma novidade, temos emendas do vereador Banha, temos o assunto do Porto com o secretário dos Portos que esteve aqui em Santos. Hoje o assunto vai ser bem discutido. Para você participar com a gente, o 3014-5281 está sempre à sua disposição. Espaço é sempre democrático. Você liga para cá, participa, envia sua pergunta, seu comentário e opina a respeito dos temas, dos assuntos importantes que a gente coloca em debate e discussão aqui no programa. Bom, estamos em época de orçamento na Câmara de Santos, né, discutindo a aprovação do orçamento para 2014, proposto aí pelo Executivo. Temos as emendas parlamentares. Queria que o Banha falasse um pouco a respeito desse tema, como é que funciona isso e como é que ele está colocando aí as suas emendas, algumas emendas importantes que ele já tenha colocado aí no orçamento para 14, meu caro vereador. Agora começa a colocar em prática o que a equipe do atual prefeito fez o seu diagnóstico de como está a administração, quais são as suas prioridades, e elas começam a ser demonstradas na peça orçamentária. Para onde que vai se dedicar maior dotação orçamentária, mas a gente já sabe que tem algumas verbas que já são praticamente carimbadas, são verbas constitucionais e que tem que se respeitar esses percentuais. No caso da educação, com 25%, saúde, 15%, e, logicamente, a gente tem visto algumas composições. Se acresceu e nós vamos ter um orçamento de mais de 2 bilhões e 300 milhões para o ano que vem, e dentro desses orçamentos aí vem a questão de taxas, de ISS, de IPTU e uma série delas, e de verbas também que vem do governo federal, verbas do governo do estado, e logicamente você tem dentro desse programa. Esse é o orçamento que essa legislatura, que esse prefeito está preparando para o ano que vem. O que ele está usando hoje é o orçamento deixado pelo ex-prefeito Papa, ou seja, ele usou, pagou a dívida que ficou, as rescisões que ele deixou, os pagamentos em aberto, e logicamente agora começa um governo onde a gente vai estar apto aqui a cobrar os seus investimentos, as suas ações, e, logicamente, trabalhando num ano novo, com um orçamento novo, com dinheiro novo e com mais orçamento. E no que tange aos vereadores, nós, através de uma emenda, foi proporcionada na época pelo Del Bosco Amaral, como se faz nas casas legislativas, né? O parlamentar tem um número de emendas para apresentar, né? Então tem um limite, que é um limite de R$186 mil por parlamentar, no caso aqui, parlamentar municipal da Casa de Santos. Não é o mesmo beneplácito que tem os nossos deputados estaduais e federais, que tem uma verba muito maior, né? Mas esse dinheiro, com certeza, se bem aplicado, vai dar para ajudar aí muita secretaria. No caso em questão, saúde e educação é a grande grita do trabalhador, é a grande grita da sociedade, mas a segurança também tem deixado muito a desejar. E nós que queremos uma defesa civil atuante, queremos uma guarda municipal e uma secretaria municipal de segurança, que já tem um status de secretaria, onde a gente tem aí
rondas escolares, temos motocicletas, temos canil, temos aí a questão, a primeira, da Defesa Civil será a primeira estação meteorológica da Baixada Santista, graças às emendas. Todas as minhas emendas, Botrão, R$186 mil, fiz questão de investir na segurança, porque lá existe um déficit muito grande de homens, de recursos, de condições, e não adianta tirar leite de pedra. Você tem que dar condições para que o Coronel Delbel, o Coronel Brito e o Coronel Onias da Defesa Civil possam fazer um trabalho e a gente possa cobrar esse trabalho. Agora, não tem equipamento, não tem efetivo, não tem condições, como é que você vai cobrar alguém? Então, toda a minha dotação orçamentária, até por ser presidente da Comissão Permanente de Segurança, via a necessidade, via a premência, via a carência, e depositei lá. Da Guarda Municipal, o que precisa ser feito lá? Um novo concurso? Urgente. Nós temos um déficit de guardas hoje de 920 guardas, quase 1.000 guardas. Nós temos mais de 300 próprios públicos. Temos 300 guardas. Então, você se fizer um regime de turno nesses próprios públicos, o que você vai ter? Vai ter um déficit natural de guarda. Então, precisa ter mais guardas, precisa também contratar esse guarda, mas também não se pode desrespeitar e afrontar a lei de responsabilidade fiscal, porque nós já estamos aí, o prefeito outro dia deu uma entrevista dizendo que já está esbarrando naquele limite, ou seja, não pode gastar mais daquilo que se tem com o pessoal. Aí, como é que você faz? Então, você tem que preparar essa guarda, armar, dar equipamento, colete à prova de bala, ter viaturas, condições, radiocomunicação. E isso aí requer recurso, claro. Lógico. Então não dá para você chegar e falar assim, não vou resolver o problema da guarda. Você pode botar o melhor comandante, o general, quem você quiser colocar. Agora, se você não tiver recurso e efetivo, você não tem guarda. Então, a guarda de segurança pública é efetivo, equipamento, treinamento e bons salários. Equivale a uma segurança pública ideal. Ana Rogério, que tem longa experiência aí na Câmara Municipal também, o que pensa a respeito de tudo isso aí? Eu acho importante esse dispositivo das emendas que os vereadores possuem e está destinando a determinados recursos, mas sobre a Guarda Municipal especificamente, eu penso que cada ente federativo cumprisse seu papel específico, o seu papel constitucional, não haveria necessidade do município, por exemplo, estar investindo em segurança. É claro, a Guarda Municipal, ela foi criada constitucionalmente para quê? Para guardar o patrimônio do município. O Banha citou bem, tem escolas, tem vários aparelhos municipais, este sim tem que ter, cada aparelho municipal tem que ter um guarda guardando aquele patrimônio. Mas o que a gente vê hoje em dia, foi criada uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, com todo o respeito, o secretário de Segurança Pública, até agora todos os que passaram fizeram um papel importante, mas não é função do município cuidar de segurança pública, essa função é do Estado. E o Estado já tem dentro do orçamento dele um dinheiro, já tem uma verba que é para ser destinado a esse tipo de serviço público, que é um serviço essencial também. Então, eu quero dizer o seguinte, Boturão, ao município tem que caber aquilo que o município suporta, com os recursos que ele tem. Qual o dinheiro que o município tem? É dinheiro de IPTU ou dinheiro de ISS e o ITBI, que é a transmissão intervivos. Então, são poucos os recursos que o município aufere, que o município arrecada, para cuidar de tudo que ele tem a obrigação de cuidar e ainda tem que cuidar de obrigação do Estado e cuidar de obrigação da União. É isso que eu tenho que falar, inclusive quando a gente se fala em orçamento. É um extra, então, para o município. Um a mais que o município não deveria estar se esse for o condão de pensamento do nobre doutor Rogério aqui, quando ele diz, logicamente, é dever do Estado a segurança pública. Mas as coisas acontecem no município. As coisas acontecem na cidade de Santos. Se não tiver bombeiro e pegar fogo, eu não vou ficar esperando o Estado, vai arder. Arder quem? Qual é o maior patrimônio do município? É o cidadão. E aí, eu com muita tranquilidade como político, há muitos anos na cidade, doutor Manuel Rogério,
Eu sou prefeito da cidade, o Estado não me atende. Eu vou criar uma guarda sim. Vou fazer como foi feito em Paulínia, que é paradigma de segurança pública. O prefeito, quando não tem, ele tem que levantar da cadeira, vai buscar recursos na União, no Estado, na Federação, no Banco Mundial. Tem que buscar recurso e dar condição. Ah, o Estado não veio, vou ficar chorando leite derramado, o Estado não tem carro de bombeiro, não criaram a taxa de sinistro para fazer os 6 postos de bombeiro que nós temos hoje aí? Foi feito. Ah, não pode. Se não fosse isso, não teria. E a instituição mais honrada que nós temos na nossa região é o bombeiro. Aí você vai para a polícia. Lá em Paulínia tinham uma delegacia e 14 policiais militares, para uma população de 50 mil pessoas. Como é que você faz se fosse prefeito de Paulínia? Abandona? Diga, Manuel. Deixa? Não, ele foi lá, contratou mil pessoas com dinheiro da Petrobras. A Petrobras subsidiou, a Petrobras trouxe defesa civil, trouxe helicóptero, trouxe transporte, trouxe tudo. Agora, quem chega primeiro, como o senhor sempre fala no linguajar jurídico, quem chega primeiro toma água limpa. Agora, nós tivemos a frequência da Petrobras na nossa cidade. E nós não tiramos um tostão sequer, só trouxe o ônus, especulação, e vendemos um terreno a 15 milhões, que eles não deram nada para nós. Nós vendemos o terreno. O que a Petrobras deixou para nós aqui? O Manuel Rogério vai responder isso e o outro questionamento do Banha. Na sequência, nós temos que ir para um rápido intervalo. Estouramos aqui o primeiro bloco já e voltamos em instantes com o painel regional. É rápido. Vamos voltando aqui com o segundo bloco do painel regional. Com prazer conversando com o vereador Banha, do PMDB aqui da cidade de Santos, e com o nosso Manuel Rogério, mais uma vez também colaborando e participando com a gente aqui. O telefone segue aberto para você participar conosco, 30 14 52 81. Palavra garantida aqui ao Manuel Rogério para responder aqui as provocações do Banha no bloco anterior também. Rogério, pois não? Eu vou voltar a fazer um breve resumo do que está sendo discutido aqui. Eu falei que é constitucional, é preciso atender o que manda a Constituição, que é a lei magna, é a lei maior, e no caso da Guarda Municipal, a função constitucional da Guarda Municipal é proteger o patrimônio do município. E a função de segurança pública seria a função do Estado, ou seja, do governador do Estado de São Paulo aqui na nossa região. Agora, o Banha é um estadista. O Banha, ele nasceu para isso, para brigar. Eu acho que é importante isso aí. É importante porque eu me sinto representado, Banha. Eu me sinto representado quando você fala assim, independente da lei. Aqui eu como um jurista, eu tenho que o que está na lei, o que manda a Constituição. Operador agora, do direito, né? você é um representante do povo. Então você tem que você tem que falar como o povo quer que seja. E o povo quer realmente que o município tome pé da situação. Aquele que está sob o comando do município, nós falamos agora há pouco que o ministro dos Portos esteve aqui, o Distrito Federal viajando quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância para mandar na nossa cidade. Em qualquer lugar do mundo, a autoridade portuária é do município, é Port Authority, ou seja, quem manda no porto é o município. O próprio PT sempre pregou isso aí, da municipalização do porto. Até assumir o governo federal. Até assumir o governo federal. Agora, eu comungo sim com a tua ideia, apesar de ter alguns conflitos legais, eu acho que a ideia é essa, eu acho que a pessoa que está no comando do Poder Executivo, ela tem que se impor mesmo e falar, quem manda na cidade sou eu vou fazer a segurança pública aqui, eu vou dar saúde, o que o governo do Estado e a União não der, eu vou dar para o meu município. Mas é isso que tem acontecido, a gente tem visto as várias discussões nesse véu que se esconde o Porto de Santos, que uma hora se subroga no direito de ser federal, outra hora no cumprimento das suas obrigações, que é de impostos, emolumentos. Não se paga imposto não, é área federal. Então nós só ficamos com o que nessa operação? Nós ficamos só com o ônus dessa operação. Praticamente, olha, vai movimentar 30% do PIB nacional, quase toda a nossa safra pelo Porto de Santos. Querido,
ciscou a safra, não se respeita a classe trabalhadora. Tivemos aí um litígio grande com a classe estivadora, com o pessoal da capatazia. Estão aportando os maiores transatlânticos aqui no nosso porto. Hoje, sufocaram a mão de obra da bagagem. Ou seja, eles fazem serviço há 80 anos, aquela turma da bagagem. Não começou ontem, mas parece que a empresa já encontrou uma mão de obra privada para fazer aquele serviço de bagagem. Então, há um flagrante desrespeito à CLT, um flagrante desrespeito à Constituição, e a gente vem falar aqui da Lei Mãe, da Lei Magna. Escutamos aqui do Gastone Rigg recentemente que a lei da Constituição Cidadã era maravilhosa, mas era para um regime parlamentarista, não era para um regime presidencialista. E hoje a gente tinha que ter voto distrital. Hoje nós não vemos nada disso. A Baixada não tem representatividade no Congresso, a Baixada não tem representatividade na Assembleia, a sua bancada é ínfima, é pequena. Se juntar a Baixada com o Vale do Ribeira, não dá uma. E aí o que acontece? As riquezas escoam para outras cidades, para outros lugares. E a gente vem com esse foco grave. Nós estamos falando de vida, poluição, os particulados no Porto de Santos, os granéis, fertilizantes que querem colocar dentro da cidade, como aconteceu lá em São Francisco do Sul, uma bomba atômica, uma bomba relógio que pode estourar a qualquer minuto. Então é isso que a gente quer para a nossa cidade, que é conurbada, que é adensada populacionalmente, que tem uma população idosa o dobro de qualquer cidade, já tem uma pandemia de doenças respiratórias e vem um ministro. Ora, que é o ministro? Secretário do Porto, que tem status quo de ministro, dizer, não, nós vamos acabar com todos os vícios ocultos de poluição no porto. Mentira! Não acaba nunca, porque o porão do navio ele é aberto. Quando caem os particulados de soja, de açúcar, de sal, de o que tiver de granel, ele entra por uma boca aberta, com uma abertura de mais de 20 metros de largura, por mais de 15 metros de 20 de comprimento por 15 de largura. Então você nunca entrou num navio, nunca entrou no porto, não sabe onde é a área portuária, não sabe o que é bombordo, o que é boreste, o que é contrabordo, não sabe coisíssima nenhuma. Só vem a Santos às escondidas. Vem a Santos na calada da noite, se encontrou com a prefeita do Guarujá, se encontrou com o prefeito de Santos. Antônio Henrique Eu nem sei quem é essa alma aí. Antônio Henrique Pinheiro Silveira, o novo secretário de Postos. Pra mim não é ninguém, porque o cara que vem às escondidas, na calada da noite, não avisa, se esconde da imprensa, tá com medo de falar o quê? Cadê a transparência? Cadê a questão dos requisitos básicos de um edital? Por que vai fazer? Por que vai preocupar? Eu acho que o prefeito tem que jogar o jogo, sim. Olha, não vai demorar muito, doutor. Se eu não conseguir ver com os meus olhos ainda um regime municipalista, por que Nova York, com aquela onde imperava a insegurança, chegou lá um dito cujo prefeito e baixou lá a tolerância zero. Diminuiu a violência. Mas o regime lá tem as federações, cada federação tem a sua constituição. E aqui, a falência do Estado e a falência da União, porque quer governar na casa dos outros, porque o que acontece é aqui, quem sente o calor das ações e das irresponsabilidades do governo federal é a cidade de Santos, como o senhor está vendo aí. É granel, cadê o 1 a 8? Cadê o Porto Madeiro que ia ser feito na entrada da cidade com as suas marinas? Cadê lá o mergulhão? Cadê o Ceasa? Onde está o aeroporto metropolitano? Só falácias, mentiras, tanto por parte do Estado como por parte da União. E quem sente esse calor é o prefeito da cidade. Por isso que eu digo, o prefeito tem que ser um paladino, o prefeito tem que ser um xerife mesmo, tomar conta disso. Foi eleito para isso, o povo depositou a confiança nele para isso. E ele tem que abraçar essa ideia e brigar até a última instância. Se tiver aqui para judicialização desse processo, eu vou mexer no plano diretor e no uso e ocupação do solo. Ó, não vai passar mais caminhão na ponta da praia. Dá para embarcar algum navio se não passar caminhão na ponta da praia, doutor? É por cabotagem, né? É justamente quando o secretário dos Portos fala que haverá tecnologia suficiente para não causar poluição, ele não está pensando no número de caminhões que ele está atraindo para o centro da cidade, para a ponta da praia. Ele não está pensando no nosso estuário. Ora, senhor ministro dos Portos, se o senhor estiver nos ouvindo, você pode ter certeza. O senhor falou que
não interessa que essa licitação vai sair do jeito que está no papel. Você pode ter certeza que nós vamos se insurgir. Eu quero dizer aqui, já falei no seu programa, Boturão, nós entramos com uma ação civil pública com a ONG Habitat Brasil, com a... Na Cintia Esquivel. Cintia Esquivel. Você também, Banha, tem uma ação popular em Brasília. Então está nas duas pontas. E fora a sociedade já... Fora as ações que nós percorremos, esses corredores. O senhor andou comigo, então, tem 3 meses que nós não saímos mais do Senado, no gabinete do Temer, estivemos no GAEMA, estivemos no CONSEMA, estivemos no Ministério Público, daqui com o doutor Dauri, tivemos no Ministério Público Federal, questionamos algumas áreas da União, questionamos a questão do canal do estuário, o incêndio que acabou com aquela mortandade de peixe. O porto se mostra hoje vulnerável no aspecto de segurança, a cidade fica refém do governo federal e a municipalidade, os seus cidadãos estão aqui. Vamos ter aqui a cidade do Vale dos Ossos Secos, ou seja, vamos ter desenvolvimento, vamos ter bastante dinheiro, mas a população vai estar tudo debaixo da terra. Do jeito que está acontecendo hoje, nós vamos ter que contratar mais cemitério, porque as pessoas não estão respeitando a vida, nem muito menos o meio ambiente sustentável. Eu acho interessante quando você fala que a João Pessoa, que é hoje o centro da cidade, que é o local de mais destaque no centro de Santos, está fadada a ser a Rua do Adubo, aquela fatídica Rua do Adubo que a gente vê no Guarujá, onde tantos problemas traz para a população de lá. E depois não querem que a gente fale. Se fala em revitalização do centro, se fala em próprios patrimônios que estão sendo custeados com o dinheiro do povo, o Museu Pelé 50 milhões, é o Coliseu com mais 30 milhões, é o Guarani com mais 7. Vamos revitalizar. Mas querem revitalizar com um caminhão passando, cortando essa cidade toda? O próprio empreendimento da Tribuna, Square Garden, lá, que são milhões e milhões de reais, que estão sendo elaborados no miolo da cidade. Para quê? Para desenvolver, para expandir, com L ponto. Vai passar o caminhão de adubo na frente da Tribuna. É isso que... Isso é um flagrante desrespeito à autoridade constituída, no caso aí, o prefeito, a Câmara dos Vereadores. Quando nós tivemos uma audiência com o Michel e principalmente com o juiz federal, nós falamos para ele, ó, Excelência, não respeita o prefeito, não respeita os órgãos governamentais, não respeita os órgãos ambientais, não respeita a Câmara, no judiciário, nem muito menos o senhor. Aí ele, não, comigo é diferente, me dá a fundamentação que eu vou buscar uma liminar para isso. Falou o juiz, lá em Brasília pra gente. Agora, vamos esperar. Vamos aguardar mais um intervalinho, voltamos já já com o painel regional. É rápido, tá bom? Muito bem, a gente volta com o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional, conversando com o Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, e com o nosso Manuel Rogério também, e sempre a participação importante do nosso telespectador. Né? Só queria concluir, deixar essa questão jurídica para o doutor Rogério, mas o cidadão foi nomeado para resolver uma pendência que se arrasta há 3 meses, esse cidadão do CEP, mas infelizmente se vê que começou pelo fim. Insiste em bater o pé numa audiência pública, quiçá fraudulenta, que onde devia participar a grande massa que estava lá, eram mais de 500 pessoas, só 100 conseguiram falar, mais de 3.000 e-mails foram dados para a secretaria, ele não respondeu ainda, não vi responder nenhum, mais de 11 irregularidades, e chega a Santos na calada da noite e não fala com ninguém. Cadê a transparência? Cadê a transparência que tanto prega a nossa presidenta Dilma? Cadê a transparência que se ficou lá decretado que ia se rever e que foi feito um plano de arrendamento, um plano de zoneamento, que se ia respeitar toda essa questão de harmonia, porque tinha um CAP, que era uma autoridade portuária, ainda no governo do PT. Tinha uma CODESP, que era autoridade portuária. Agora se resume ao quê? A autoridade portuária é o quê, doutor? E o que é o CAP? Existe o CAP? Existe a autoridade portuária? Esse CEP veio fazer o quê? É o cartorário que veio homologar aquilo que a empresa brasileira, Planejamento Brasileira, deixou aí. Empresa Brasileira de Projetos, né? É isso? É o homologador da canalice? Eu quero saber se é isso. Se for isso, cadê a esperança do povo? Realmente ainda existe o CAP, ainda existe a autoridade portuária, mas, enfim, perderam as suas atribuições, perderam a sua força. A nova lei
dos Portos destinou toda a força que era do CAP e da autoridade portuária, o Conselho e a autoridade portuária, destinou para a CEP, que é a Secretaria dos Portos, e para a ANTAC. Enfim, são esses dois órgãos do governo federal que estão com o poder na mão e falam o que eles querem, do jeito que eles querem, vai se instalar as atividades no porto dentro da nossa cidade. Doa a quem doer, segundo palavra daqueles que estão nesse poder. Para mim não serve isso. Eu vou até as últimas consequências, eu vou nas barras dos tribunais, eu não tenho medo de CEP, não tenho rabo preso com o governo federal, nem com o governo do estado. Eu tenho compromisso com o meu eleitor, eu tenho compromisso com os meus filhos, com os moradores da minha cidade, onde eu moro, onde eu cumprimento a todos, onde nós sobrevivemos, é daqui. Agora, se não salvaguardar o interesse público, que é o interesse onde moram as pessoas da qual depositaram a confiança no nosso voto, eu tenho que rasgar meu mandato e ir embora. Eu vou pro pau, eu vou pra briga, eu não tenho medo de aviso, nem de recado, se o interesse é do empresário A, do empresário B. Eu não tenho compromisso com empresário nenhum. Meu compromisso é com o povo. Agora, que é certo que isso tenha alguma coisa estranha no ar, isso é certo, isso está claro, dá mais solar clareza. Porque como a CEP trocou o ministro, vem outra autoridade sempre com o mesmo discurso, nisso não mexe, isso já está certo, isso é do jeito que vai ser feito e vai ser licitado para ontem. Por que tanta pressa de licitar e por que não pode mexer? Qual é o segredo disso aí? Por que não pode mexer? Eu não consigo entender isso aí. Não pode mexer, você diz o quê? Não pode alterar não pode alterar, pode alterar o que eles criaram, ou seja, ampliar granéis na ponta da praia e instalar fertilizante. Isso a gente não consegue aceitar. Instalar fertilizante no centro da cidade, onde tem maior densidade da população, a maior parte do dia, isso eu não consigo aceitar. Muito bem. Silvio do Rio Branco parabeniza aqui a gente, um abraço para ele. Um abraço, e pergunta, entrar com ação na promotoria da Justiça contra a cobrança de 33 dias de taxa de luz e empresa de telefonia Claro, diz ele, né, que cobra valores absurdos e valores de ligações telefônicas. É justo, defesa do consumidor é justo, ele tem que cobrar, já diz uma mensalidade, é mensal, a cobrança é mensal, não tem 33 dias. Procure o SIDOC da sua cidade, o PROCON, procure o Ministério Público Defesa do Consumidor, ou procure mesmo, agora tem umas varas de audiências rápidas, né, doutora? Que pode ser questionado ali em curtos momentos. Você faz a reivindicação nessa várias juizados cíveis. Mas quando eu penso que o Silvio está dando uma conotação do coletivo, porque essas varas do juizado especial, ela vai julgar, certamente ele irá ganhar, mas tem efeito interpartes, só entre as partes que estão no processo. Aquela pessoa especial, ele não irradia para demais pessoas que não reclamaram. Aí teria que ser uma ação de âmbito coletivo mesmo, direito difuso, aí titular da ação, que tem legitimidade para isso, o Ministério Público. Eu recebi durante o programa Painel Debates, desta segunda-feira, a seguinte mensagem. Parabéns! Você ganhou a instalação grátis da Claro Combo. TV com 125 canais, mais internet de 6 MB ilimitada. Último dia da promoção. Ligue, 13 é o código, aqui de Santos, deve ser, né? 3113 1313. E aí? Você ganhou. Ganhou, receba. Ganhou, quanto vai pagar? Sei lá. Propaganda é uma bobagem qualquer, né? Agora, você vê e os cartões que chegavam em casa? Aquilo era uma falácia. É justamente isso aí. A facilidade que eles têm para chegar no consumidor. Essa facilidade, a recíproca não é verdadeira quando o consumidor quer chegar na empresa. Ele, para falar com a empresa, por exemplo, desistir de um plano desse, se você aderir a um plano desse, na hora que você for desistir, eles vão incidir multa, você não vai conseguir falar com eles, passa para um, que passa para outro, que passa para outro, ainda que tenha a lei que regule o atendimento por telefone, ainda assim eles não respeitam. Cosme da Areia Branca, obrigado por estar com a gente também. Infelizmente, diz ele, a Libra está mandando de 120 a 150 pais de famílias embora entre hoje e amanhã.
Quem resolve o problema desses trabalhadores? E os políticos que não fazem nada e só falam bonito? Olha aí a pergunta do Cosme. Interessante, vamos aprofundar até agora. A Casa do Povo, ela sempre se socorre a quem dela vai fazer uso. Até agora, tivemos hoje recebendo os técnicos da Receita do Estado, recebemos hoje o sindicato do pessoal da bagagem, mas até agora nós não estamos sabendo dessa demanda de trabalhadores. Somos solidários a esses trabalhadores. Nos procurem na Câmara de Santos ou nos encaminhem. Qual é a categoria de trabalhador? Quem é? É da Libra? É da agência? Dos terminais? É prestadora de serviço? Qual é o tipo de segmento? Nós estamos abertos a todos os segmentos da sociedade. E vamos lá conversar, vamos negociar. Eu acho que não se pode. Por que está se mandando embora? E o volume, só se fala em bate recorde aqui no Brasil, em Santos. Todo dia bate recorde de container, bate recorde. Fizeram agora a renovação do contrato entre os estivadores e os trabalhadores da capatazia até 2015, do manuseio de container. Eu não estou entendendo essa demissão. Ora tem bate recorde, ora não tem navio. Tem que definir também essas operadoras que estão toda hora aí pleiteando e cavando problemas no porto, que não tem estacionamento. Tem recorde, tem carga ou não tem carga? Se manda embora, na minha ótica, é porque não tem serviço. Não é isso, doutor? Eu queria só deixar uma pergunta para o ministro. Se ele estiver em Santos, ainda acredito que não esteja, ele só faz visita de médico. Mas por que criar mais um terminal de fertilizante aqui e mais terminais de granéis sólidos, se do outro lado, no Guarujá, existe lugar para armazenagem onde a capacidade não está sendo utilizada nem 40%? Isso que eu queria saber. O fertilizante é ocioso lá. Ainda falta... Só utiliza 60% da sua capacidade. 40%. E ainda você tem a área continental, porque quando foram apresentadas aquelas construções, aquele terminal lá, que a gente está batendo aqui direto falando do passivo ambiental, aquilo era para ser um terminal de grão, não era para ser terminal de contêiner não, em Braport. Era para ser terminal de grão, lá que é o lugar certo, conforme o plano de zoneamento, de lá ter grãos, ter fertilizante, todo tipo de carga que pode ser transformada no polo industrial. Porque lá não tem gente, lá não tem ninguém num raio de 50 quilômetros, lá nós temos 250 quilômetros quadrados, lá tem um raio de 50 quilômetros da população mais próxima. Aí o pessoal da Ilha Diana, ele não vai pegar aquele impacto, porque a área continental ela é muito grande. Nós não vamos pegar, nós temos condição até de atender a demanda daqueles moradores. Agora, o que fizeram aqui numa área adensada, que tem o maior número de população num bairro, que é a Ponta da Praia, Aparecida, em Baré, isso é um crime que está se cometendo contra a cidade. Muito bom. Estamos em cima da hora aqui, fechando mais um painel regional. Obrigado ao Banha pela presença sempre importante com a gente aqui. Você. Obrigado ao nosso painel Rogério, também participação importante conosco. Obrigado a você que nos acompanhou. Voltamos amanhã, 10 da noite, com o painel regional, mas às 1h30 tem o nosso primeiro encontro no painel Debates. Até amanhã. Tchau.